Olá, ele é o professor Tony. E essa é a professora Yara. E juntos a gente vai trazer dicas aí, ó, quentíssimas para vocês a partir de agora. Vamos lá, Tony? Questão 1, dica de equilíbrio para vocês. Vamos para a questão. Aí, ó, você tem na tela, olha lá na telinha, você tem um equilíbrio com a reação hipotética, A mais B formando C mais D, e ele dá um gráfico. E ele diz assim, ó, que ocorrendo no sentido à direita a partir de zero. Então aí, ó, o próximo slide. Aí veja, você tem o quê? Ele informa para você que a concentração de A e B são iguais, ou seja, os reagentes, eles possuem concentrações iguais. Em contrapartida, os produtos idem, C igual a D, ou seja, concentrações de reagentes iguais, concentrações de produtos iguais. Para você resolver o que ele está pedindo, que é calcular a constante de equilíbrio, no caso aí Kc, porque trata-se de concentração em mol por litro, então você tem o quê? O gráfico, tá? O que você tem que estar ligado numa hora dessa? Interpretação de gráfico tem sido, principalmente em se tratando de UFRN, eles falam muito naqueles seminários que tem sido um calo da maioria dos alunos. Você não pode esquecer nunca que mesmo você tendo uma reação em equilíbrio, quando a reação começa, a concentração dos reagentes é máxima e a dos produtos é mínima. Lembre-se que no início de uma reação, você não tem produto. Então ela começa mínima e o reagente começa máximo. Então aí, ó, de onde é que começa o reagente nesse gráfico? Aí, ó, lá no 8. Ó, começa máximo, observe na tela, que na sequência ele vai o quê? Ó, decrescer à medida que o produto vai aumentar. Acompanhe lá, ó, que no equilíbrio a concentração de cada reagente A igual a B vai corresponder a 4 mol por litro. Em contrapartida, observe ainda que ó, o produto, que no início começa mínimo, aí está partindo de 2, né, vai se estabilizar quando a concentração se iguala a 8 mol por litro. Aí fica fácil, né, não, Tony, agora? Com certeza. Aí, ó, monta a expressão do Kc, né? E na sequência você vai substituir. Gente, constante de equilíbrio, Kc, Kp, relação Kc-Kp, fique ligado, é muito importante esse item para as provas da gente, tá? Então aí, ó, substitui os valores das concentrações que você retirou do gráfico e aí é só fazer as continhas, fica simples depois que você interpreta desse jeito. Você tem que se ligar aí no detalhe produto, reagente. Produto começa mínimo, reagente começa máximo. Quando o sistema está em equilíbrio, as velocidades se igualam. Só que quando as velocidades se igualam, as concentrações ficam constantes. Alguma coisa, Tony, para acrescentar? Alguma dica? Não, só lembrar também que o Kc ele só muda se a temperatura mudar. Então, lembrar disso, se ligar nisso aí, que é muito importante. E que não tem unidade. As constantes de equilíbrio, além de variar só em função da temperatura, elas também não possuem unidades. Também é um item importante para lembrar. Então vamos aqui comigo, galera. Pessoal, então a professora Yara fez aí uma questãozinha relacionada com a parte de equilíbrio e eu vou pegar uma questãozinha assim que é muito cobrado nos vestibulares e você precisa se ligar. Eu vou trazer uma questão aqui para vocês que está relacionada com essa parte de separação de misturas. Vamos ver essa questão aqui na telinha. Bora lá, galera, para a questão. Olha só, nós temos aí uma coluna A e uma coluna B. Que nessa coluna A, você observa que tem algumas separações de misturas, filtração, decantação, separação magnética, destilação simples e destilação fracionada. E na coluna B, nós temos aí algumas misturas, uma solução aquosa de NaCl, cloreto de sódio, uma solução aquosa de acetona, água e areia em suspensão, óleo e água, e ferro e enxofre. Então, a questão ela está querendo que você relacione a coluna A com a coluna B. Então, vamos lembrar um pouco de separações de misturas. Olha só, galera, filtração. Filtração, um processo utilizado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de uma substância gasosa, que aí eu vou reter essa parte sólida no filtro. Outro processo de separação de misturas, a decantação. Lembrar especialmente quando é mistura de líquidos immiscíveis,
nós usamos aí o funil de decantação. Então lembra, galera, lembra disso. Líquidos immiscíveis, processo de separação, decantação. Aí temos também aqui a separação magnética, que é quando você utiliza um ímã, por exemplo, para atrair partes metálicas que tem na mistura. Por exemplo, aí está atraindo, você está vendo, atraindo o ferro que está misturado ao enxofre. E o outro processo que a gente precisa lembrar, a destilação. Lembrando sempre que a destilação pode ser simples ou fracionada. Lembrem que a destilação simples é o processo para separar um sólido que está dissolvido num líquido, uma mistura homogênea, e a destilação fracionada quando é para separar líquidos que são miscíveis. Então vamos voltar aqui para a questão. Nós observamos a filtração. A filtração ela vai ser utilizada para quê? Para separar o quê? A água da areia. Então nós temos o 1 relacionado com o item 3 da coluna B. A decantação. Decantação, lembrem, separação de líquidos immiscíveis. Então eu tenho aí óleo e água, o item 4 da coluna B. A separação magnética, utilizamos quando temos peças metálicas que podem ser atraídas aí pelo ímã. Então nós temos aí o item 5 relacionado com o 3 da coluna A. Temos aí na coluna A o item 4, a destilação simples, vai ser utilizada para quê? Para separar uma solução aquosa de NaCl. Que lembrem que a destilação simples é um sólido que está dissolvido no líquido que a gente separa. E a destilação fracionada, a solução aquosa de acetona. Então nós temos aí como alternativa correta nessa questão, a letra B. Então vamos voltar aqui, agora vamos com a professora Yara. Eu queria só acrescentar um detalhezinho ainda nessa sua questão. O seguinte, você falou da separação magnética, né? E pode ser também chamado de imantação, né? Vamos lembrar Exatamente. disso. E um detalhe ainda para a gente lembrar aí na hora que você tem o ferro misturado, uma mistura tipo areia e sal, né? Então tem que lembrar sempre, galera, que se tem ferro, a primeira etapa do processo de separação tem que ser a imantação ou a separação magnética. No caso de você ter, por exemplo, a limalha de ferro, né, que é a raspa de ferro misturado com areia e sal, por exemplo, e você está numa questão discursiva, tá? Vamos imaginar isso aí numa questão discursiva também, né? Quem sabe um item da discursiva. E a primeira etapa do processo de separação necessariamente teria que ser a separação magnética. Então não se iluda, qualquer componente sólido que venha junto lá com ferro, areia, sal, sacarose, então você já, primeiro passo tem que ser o seu processo, usa o ferro para, através da imantação, retirar a limalha de ferro. E aí você segue com o procedimento normal, no caso de areia e sal, né? Uma dissolução fracionada, né? Onde acumularia vários processos. Por quê? Porque você teria que adicionar água, né? Na sequência para dissolver o sal, fazer uma filtração simples para tirar a areia e na sequência a destilação simples para separar, ou evaporação dissolvente, né? Para separar o sal da água. Exatamente. Não é isso? Então, cuidado, tem que ter muito cuidado com essa separação magnética. Muito interessante essa questão do nosso amigo Tony aqui, né? Vamos agora, ó, a terceira questão, a gente vai trabalhar com vocês, sabe o quê? Deslocamento de equilíbrio. Tony, olha essa questão, olha esse equilíbrio. Questão certa, né, Yara? Lá na prova do Perfeito. vestibular. Agora, certeza está lá. Tony, vamos imaginar que a gente está aqui diante de uma sala de aula, que a gente vai estar aí, né? Porque tem gente assistindo essa aula agora, é uma sala de aula, quem tem que imaginar mesmo. Verdade. Olha aí para esse equilíbrio e de cara responda para mim. A reação direta é endotérmica ou é exotérmica? Vamos aí, lá para a questão. O cara vai e diz o quê? Olha lá para o sinal, menos 88. Aí responde logo assim, é exo. É verdade. Não é não? Olha lá para o sinal e diz, é exotérmico. Tem que ter muito cuidado. Cara, você tem que ter muito cuidado, preste atenção. Aí no equilíbrio, a gente tem duas equações. A reação que ocorre no sentido à direita e a reação que ocorre no sentido à esquerda. A reação que ocorre no sentido à direita, da esquerda para a direita, é a reação direta. É a reação que o exercício chama também de sentido 1, certo? E a reação que ocorre no sentido contrário, sentido 2, ela é chamada de reação inversa.
Geralmente, quando a questão envolve deslocamento de equilíbrio e vem associado esse deslocamento, temperatura, que é um dos 3 fatores que alteram pode deslocar um equilíbrio, provocar deslocamento de equilíbrio, temperatura, pressão, concentração. Então veja bem, o exercício costuma dar para você o ΔH ali do lado, não é não? É ΔH igual a tanto. Às vezes nem dá o valor, dá só o sinal. Perfeito, ΔH positivo, a reação à direita é endotérmica, ΔH negativo, a reação à direita é exotérmica. É bom lembrar, né, não, Tony, que esse ΔH que é dado é sempre da reação direta. É um padrão, né, que é adotado para a gente. Se a reação direta é endotérmica, você deduz que a inversa é exo, tá? Mas nesse caso dessa questão, ele não deu ΔH, ele deu calor na reação. E o calor na reação, que também representa o ΔH, ele pode levar você a confundir, tá bom? Então você olha para o menos ali, aí você de cara diz, é exo. Não é. Calor subtraído ali no produto é a mesma coisa que somado no reagente da reação direta. E calor somado a reagente é calor absorvido. Pegamos um bocado de gente, pegamos não? Certeza. Olha aí. Tem que ter cuidado, galera. A reação à direita é endotérmica, tá bom? Então vamos lembrar rapidinho, aproveitando essa questão aí, os fatores que podem perturbar um equilíbrio. Gente, isso é questão de prova, você pode acreditar na gente. Veja bem, ó, a pressão. Como é que a pressão altera um equilíbrio? Pelo princípio de Le Chatelier, se você aumenta a pressão do sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume gasoso. Lembre que é menor volume gasoso. Você vai somar número de mol de reagente, número de mol de produto, mas reagente gasoso e produto gasoso. Então, o que é que você tem na questãozinha? Letra A diz o quê? Ó? Ele quer que seja deslocado o equilíbrio no sentido de formação do NO. Ele vai colocar itens que quer que você julgue se vai provocar o deslocamento ou não para a direita. Então, olha na tela. Letra A. Se a pressão for abaixada, diminuída. Diminuir pressão vai deslocar no sentido de maior volume gasoso pelo princípio de Le Chatelier. Mas se você olhar aí para a reação e você somar a quantidade em mol de gás, do lado esquerdo você tem 2 mols de gás. Do lado direito você tem 2 mols de gás. Então, se o número de mol gasoso de um lado é igual ao do outro, nesse caso, o aumento da pressão ou até mesmo a diminuição da pressão não vai provocar o deslocamento de equilíbrio. Não é aí, Tony? Tem que ter muito cuidado. Pressão ela vai influenciar diretamente nos gases. Então você tem que olhar se há diferença de volume gasoso, reagente e produto. Se não tiver, então pressão não desloca equilíbrio. E o detalhe ainda é, quando a gente tem uma questão, uma reação em uma questão, e o estado físico de cada componente não vem indicado, supõe os componentes gasosos. Tá ligado? Vamos lá, letra B. Olha o que diz a letra B. Se retirar uma quantidade de NO2, se você retirar uma quantidade de um componente ou adicionar, vai se guiar também pelo princípio de Le Chatelier. Olha só, se você acrescenta a quantidade de um componente, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário do que você adicionou. Por quê? Porque é o sentido que vai consumir o componente. Exatamente. Não é isso? Para que o equilíbrio seja restabelecido. Mas se você retira, automaticamente você vai deslocar no sentido do componente que você retirou. Para que o equilíbrio seja restabelecido. Então aí, ó, se você retirar N2, o equilíbrio não vai ser deslocado para a direita, vai ser deslocado para a esquerda. Vamos ver a letra C? A letra C diz, olha ela aí, ó, a temperatura. Se a temperatura for aumentada, olha lá o calor, olha o sinal como é importante você interpretar corretamente, tá bom? Você já interpretou que a reação à direita é endotérmica, o menos ali é somado ao reagente. Então a reação à direita é endo. Se a reação à direita é endo, se você aumentar a temperatura desse sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido à direita, no sentido de formar NO2, que é o que a questão quer. Tá beleza? A gente ainda tem aí a alternativa D, que a gente vai dar uma olhadinha, só porque também é um item bem interessante. Olha só, se adicionar um catalisador,
Se adiciona catalisador, está lembrado da função do catalisador? Diminuir a energia de ativação, consequentemente, acelerar a reação. O catalisador, ele não desloca equilíbrio, ele não interfere no deslocamento do equilíbrio. Por quê? Porque se o sistema está em equilíbrio, as velocidades são iguais. Tá vendo? Então, se as velocidades são iguais, ele vai diminuir a energia de ativação da reação direta e da reação inversa. O equilíbrio não vai ser deslocado para sentido nenhum. Mas você já tinha visto aí que a opção correta era a letra C. Acrescentar alguma coisa, Tony? E lembrar que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio, mas ele faz com que a reação ela atinja o equilíbrio mais rápido. Ele acelera a velocidade da reação. Então, uma reação que vai entrar em equilíbrio com o uso do catalisador, ela atinge o equilíbrio mais rápido. Mas se ela já está em equilíbrio, a adição do catalisador não vai influenciar nesse equilíbrio. Lembrar disso, galera. Vamos aqui, galera, vou trazer mais uma questãozinha aqui para vocês. Uma questão que vai falar de problemas ambientais. Então você tem que lembrar, olha, vestibular hoje, Enem, vestibular UFRN, vai cair questões relacionadas com problemas ambientais, isso é certo. Então se liga lá no dia da prova que você vai encontrar questões relacionadas com efeito estufa, relacionado com inversão térmica, combustíveis, chuva ácida, exatamente. Tratamento de água. Isso, a camada de ozônio. Então, vamos aqui na telinha, galera, vamos olhar aqui essa questão. Olha aí, ó, tá dizendo aí, um veículo movido a gasolina lança no meio ambiente gases como o dióxido de carbono, que é o CO2, o dióxido de enxofre, que é o SO2, e vários óxidos de nitrogênio, que contribuem para o agravamento de problemas ambientais. Aí diz, considere as seguintes afirmações a respeito desses gases. O item 1 diz, o SO2 é um dos gases responsáveis pela diminuição do pH da chuva. Então se liga aí, galera, fica olhando aí na telinha, ó. SO2 é um óxido ácido. É um óxido ácido porque o oxigênio está ligado aqui a um ametal. E quando os óxidos são óxidos de ametais, principalmente ametais que apresentam o NOx 4 ou maior que 4, eles são óxidos ácidos. Então, você se liga que o SO2 ele vai ser responsável por quem? Pela chuva ácida. Como ele é um óxido ácido, como é uma substância gasosa que está no ar, quando chove, a água da chuva em contato com esse óxido vai formar ácido. E aí é onde vem o problema da poluição. Em locais em que eu tenho uma maior poluição, eu tenho uma maior concentração de óxidos de enxofre. O CO2 também, que é o dióxido de carbono, ele também faz com que ocorra essa chuva ácida. Então, levando em consideração a isso, galera, vamos ver aqui pH. Olha só aí na tela. O pH a 25 graus Celsius, ele vai variar de 0 a 14. O 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, se o SO2 é um óxido ácido, com a água da chuva ele vai tornar o meio ácido, então significa que ele vai diminuir o pH. Então, na questão, quando você olha aí na questão, você observa que o item 1 está falando isso, que ele diminui o pH da água da chuva. Então, esse item está correto. No item 2 diz, o CO2 contribui para o aumento do efeito estufa. Olha só, galera, veja aí, efeito estufa. Lembrem que esse efeito estufa, vamos aqui comigo, galera, veja só. O efeito estufa, pessoal, ele não é ruim. Ah, por que se fala tanto do efeito estufa? Porque está intensificando isso aí. O efeito estufa ele é bom, só que nós, poluindo aí mais e mais e mais o nosso ar atmosférico, nós estamos contribuindo para o agravamento desse efeito estufa. Porque ele consiste em quê? Esse calor proveniente do Sol, a radiação parte é absorvida pelos chamados gases estufa. E aí mantém o nosso planeta aquecido. Só que como agora a poluição está só aumentando, aumenta a quantidade de CO2, o planeta ele vai ficar mais tempo aquecido. E isso traz o derretimento das geleiras, enfim, o planeta está em desequilíbrio, principalmente por causa disso. Então vamos voltar aí na tela, galera. Olha só. Nós temos aí na tela os principais gases estufa. O CO2, o CH4, que é o metano, o N2O e o vapor de água. Só que desses aí, o que contribui mais para o efeito estufa é o gás carbônico,
que é o CO2. O metano também tem sua contribuição, mas o CO2 é o que consegue armazenar mais calor. Então, nesse caso, o CO2 é um dos responsáveis aí pelo efeito estufa. E lembrando só a camada de ozônio. Olha aí na tela, galera, a camada de ozônio. Ela protege nós que estamos aqui no planeta da radiação UV. Só que essa camada de ozônio ela foi agredida, principalmente pelos compostos que contêm o cloro. Por exemplo, o CFC. O CFC que está presente ali, estava presente nos aerosóis principalmente. E esse CFC, ele consegue chegar até a camada de ozônio e um simples átomo de cloro, ele consegue quebrar até 10.000 moléculas de ozônio. Então, está sendo quebrada essa barreira que impede a incidência de raios ultravioleta. Então, no caso, o que é que está acontecendo? Se a barreira está sendo quebrada, a radiação UV, ela começa a atingir todos nós com a maior intensidade. E com isso, maior consequências aí como o câncer de pele proveniente principalmente dessa radiação. Então, voltando aí na questão, nós temos, o CO2 contribui para o aumento do efeito estufa? Sim, com certeza ele contribui para o aumento do efeito estufa. Ele é um dos principais responsáveis. E no item 3 temos os óxidos de nitrogênio, são responsáveis por dano à camada de ozônio. São, galera? Não. Você tem que lembrar quem é responsável. Os compostos do cloro, principalmente o CFC. Então, nós temos como alternativa correta aí a letra B, que é o item 1 e 2, que são as alternativas corretas. Alguma coisa a acrescentar, Yara? Esse lance que você falou aí da chuva ácida, muito interessante. A UFRN tem cobrado com uma frequência muito grande, né? É verdade. Principalmente as reações que formam a chuva ácida a partir do SO2. Isso. Que, gente, preste atenção, ela usa muito a nomenclatura não oficial, né? Ela não gosta de chamar muito dióxido de enxofre, tá ligado? Você tem que usar essa nomenclatura, mas ela gosta muito do anidrido sulfuroso, que com o oxigênio forma um anidrido sulfúrico, que é o SO3, que em contato com a água da chuva, a umidade do ar, vai formar o ácido sulfúrico. Aquela sequência de equações para a formação da chuva ácida. Tem que ter muito cuidado com a nomenclatura não oficial, que ela costuma usar, mas não aceita que você use. Fique ligado nisso. Verdade. E aí, uma questão agora, bem legalzinha, ela vai trabalhar um pouquinho de termoquímica com vocês, um pouquinho de estequiometria, né? Faz uma relação assim, legal, os fatores que interferem no ΔH. Vamos lá? Olho na tela. Formação da amônia, e ele dá o ΔH aí menos 22 kcal. Claro que se o ΔH é negativo, nesse caso a formação da amônia é um processo exotérmico, tá? Aí ele faz 3 afirmações para você. Primeira afirmação, a quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Gente, preste atenção, olha aqui em mim. Você tem 3 fatores que interferem no ΔH. Você tem qual? Temperatura, que é exatamente estado físico e estado alotrópico. A temperatura, veja bem, absorver, liberar calor, automaticamente está associado à temperatura. Certeza. Não é isso? Porque você vai dar calor, vai retirar calor de um sistema através de quê? Aquecer ou resfriar o sistema. Estado físico é exatamente o que envolve esse item daí. Quando a substância vai mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, nesse sentido, a absorção de calor. Quando ela sai de gasoso para líquido, de líquido para sólido, então ela está o quê? Liberando calor. Para você memorizar mais legal ainda, fusão, vaporização, sublimação são processos endotérmicos. Voltando, a condensação, a solidificação e a ressublimação são processos exotérmicos, né? Então, o item aí está corretíssimo, né? O item 2 diz assim, a decomposição de 6,8 gramas de NH3 absorve 4,4 kcal. Quando você olha para o item, você diz logo, está errado, porque se o ΔH é negativo, o processo é exotérmico, libera calor. Gente, cuidado com os detalhezinhos chamados pegadinhas, né? Verdade, aquela questãozinha muito. Assim, meu amigo, tem aos montes na UFRN.
Fica ligado, ó. Aí você tem a formação da amônia. Quando a gente estuda aquele negócio, classificação de reação, né? Você tem mais de um reagente, síntese ou adição. Caiu a ficha? Quando você tem um reagente e mais de um produto, qual é? Análise ou decomposição. O ΔH que você está vendo aí na questão, menos 22, ele é da formação da amônia. A decomposição é o processo inverso. Se é o processo inverso, então o processo de decomposição da amônia não é exotérmico, ele é endotérmico. O absorve ali está corretíssimo. Vamos ver só se libera 44. Bora lá, Tony, ver? Olha aí a continha, ó. 2 mols de amônio, se você for para a tabela periódica, pode olhar lá na tela, ó, 2 vezes 17 gramas. Vem de onde? O NH3 tem massa molar 17, o nitrogênio 14, o hidrogênio 1 tem 3, 17. Como são 2 mols, 2 vezes 17 gramas, vão absorver, porque trata-se da decomposição, 22 quilocal. Decompondo 6,8, você faz a regrinha de 3 simples e vai chegar no 4,4, que está lá no item, transformando o item num item correto. E o item 3 diz assim, ó, a entalpia de formação da amônia é menos 11 kcal por mol. Gente, olha só, formação geralmente é um processo exotérmico. Há formações endotérmicas, tá bom? Mas a gente tem geralmente formações exotérmicas. Mas o lance aí na questão é a reação de formação. Quando a gente vai estudar calores de reação em termoquímica, guarde, a formação, geralmente você forma 1 mol, inclusive aquela entalpia que é dada, entalpia padrão de formação, ela vem em quilocal por mol, quilojoule por mol. E a mesma coisa quando faz a combustão. Quando a gente queima, vai demonstrar a reação de combustão em uma questão, você queima 1 mol de combustível. E o calor de combustão vem o quê? Quilocal por mol, quilojoule por mol, tá bom? Então aí, ó, você tem na equação a formação ali de 2 mols de amônia. 2 mols estão o quê? Liberando 22 quilocal. Se vai formar 1 mol, regrinha de 3 de novo, que nem precisa tão facinho o cálculo, né? É só você interpretar corretamente, porque o cálculo ficou simples. Tá beleza? Então aí, ó, acrescentar alguma coisa, Tony? Não, o aluno lembrar, né, que o ΔH fornecido nem sempre é por mol daquela substância. Então ele tem que se ligar na reação, observar que esse ΔH fornecido ele foi para 2 mols de NH3 formado. E como você falou, a entalpia de formação é por mol de composto formado. Beleza? Nisso. Então a gente tem o que aí, ó? Os 3 itens corretos. Exatamente. Tá beleza? Alternativa letra D. Aí, galera, essa era a nossa dica de hoje. Espero que a gente tenha contribuído com bastante informações para os vestibulares que vocês vão fazer agora, né, Tony? E daqui um tempinho a gente está colocando mais dicas para vocês, a gente vai trazer mais dicas bombásticas aí para a prova do vestibular, que você vai se divertir quando olhar para a prova e ver que a gente deu isso para você. Tá ok, galera? Um abração e na próxima a gente se encontra aqui. Aguardo o nosso próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.